partir daí, os traficantes passaram a ganhar muito mais dinheiro, né? Já ganhavam bastante, passaram a lucrar muito mais, porque, evidentemente, sem a presença da polícia, o comércio de cocaína e outras drogas, né? Principalmente cocaína na época, ficou mais fácil. E eles investiram esses lucros maiores, né, que eles passaram a ter na compra de armamento mais sofisticado. Foi aí que o fuzil ingressou na crônica policial do Rio de Janeiro. E, nesse momento, só os criminosos tinham fuzis. Pelo que se tem notícia, o primeiro fuzil apreendido na mão de um criminoso aqui no Rio de Janeiro foi no ano de 1989. Então, naquela década, se iniciou uma corrida armamentista no Rio de Janeiro. Os criminosos, principalmente traficantes, buscaram fuzis para aumentar o seu poder de fogo e, com isso, matar rivais, tomar bocas de fumo. Esses fuzis passaram a ser utilizados também contra as forças de segurança. A primeira questão do fuzil é que ele torna um raio de 150, 200 metros da boca de fumo, da favela, ou do bairro, ou da periferia, inacessível à polícia. O policial começa a ser alvejado bem de longe. Com 38, com a 9mm, com a pistola, o bandido não conseguia fazer isso. Então, o bandido estabelece um perímetro maior de proteção em função do fuzil. Nós temos imagens do governo Brizola, dos bandidos nas lajes atirando de fuzis, né? A primeira imagem, se você conseguir resgatar essa imagem, é na Rocinha, o Naldo, em cima de uma laje, efetuando um disparo com um fuzil HK. Depois o BOPE foi lá e matou esse bandido na Rocinha. Aquilo tudo acontece no governo Brizola. Ali você percebe o fuzil, você percebe a facção fortalecida. Eu acho que tudo ficou mais evidente no Rio de Janeiro naquele momento, sabe? Então, aquela ideia de que é até uma falácia que é muito... que se tornou lugar comum na narrativa hegemônica, de que esses grupos se armaram para se proteger contra a polícia. Na verdade, na década de 80, a polícia era dotada de revólveres 38. Então a gente viveu uma realidade na qual o criminoso tinha fuzil e a polícia não. A primeira compra oficial aqui no Rio de Janeiro de fuzis foi no ano 2000. Então isso demonstra que a polícia teve que recorrer a esse tipo de armamento para equiparar as forças. Como que a polícia consegue combater o fuzil? A polícia do Rio de Janeiro vai se adaptando e ela compra os blindados, os caveirões. Todos eles, quando você filmar, você vai ver que estão todos perfurados, tá? Consegue dar uma voltinha nesse blindado aqui por dentro? Isso aqui é um veículo que pesa 15 toneladas, muito pesado. Tem uma blindagem muito eficiente, motor muito potente, tração 4x4. Então nos dá uma vantagem no terreno aqui de conseguir acessar áreas complicadas, passar por cima de obstáculos e traz uma segurança para o policial nesse transporte, da base até o ponto que ele vai desembarcar. Então o blindado não é uma ferramenta de morte, é uma ferramenta de proteção. Se a polícia não tivesse blindado, dezenas de policiais teriam morrido nos últimos meses, nos últimos anos, tá? A gente tem aqui, primeiro, uma munição de fuzil, calibre 5,56x45, que é uma munição padrão da Polícia Civil, da Polícia Militar. A gente utiliza em muitos fuzis, que é esse tamanho. A gente tem a segunda aqui, que é uma munição 7,62x51, padrão OTAN, que é utilizada nos fuzis 7,62, os fuzis com maior energia que a polícia utiliza. E a gente tem uma munição de calibre .50, BMG, que tem sido utilizado frequentemente por criminosos contra as forças de segurança. Então, não é incomum que criminosos efetuem disparos com esse tipo de calibre, muito potente. É um calibre que ele é anti-veículo blindado, antimaterial. E a gente tem encontrado algumas operações, como na última operação recente no Complexo Alemão, uma série de estojos,
de cápsulas, na linguagem popular, deflagradas pelo chão, de calibre 50. Então isso preocupa, isso demonstra o poderio bélico desses criminosos e o tamanho das ameaças que a polícia enfrenta. Eu fui baleado, eu era delegado titular da DRE, né? E nós fomos fazer uma operação lá no Complexo do Alemão. É uma localidade conhecida como Chuveirinho, porque é chuva de bala, né? Muitos policiais já foram mortos ali em operação. O Complexo do Alemão é uma comunidade difícil de superar, porque ela é um vale, você geralmente não tem muito onde se abrigar e são muitos becos. Quando nós chegamos nessa localidade, teve um confronto intenso. A minha equipe estava batendo uma casa, que era até objeto do mandado, e eu estava guarnecendo a porta. E aí, eu vi 2 marginais, eram mais, mas eu só consegui ver 2. E acabaram, assim, praticamente estourando em cima de mim. E quando eu vi, eu já tinha tomado 2 tiros aqui no peito, de fuzil. Foram tiros de curta distância e que eu estava com os carregadores aqui, né? O carregador conseguiu, enfim, conteve ali o tiro. Eu ajoelhei, que eu sou muito alto, para diminuir a silhueta, ainda consegui fazer alguns disparos, mas aí veio um tiro de cima, que entrou aqui e saiu aqui. Transfixou, assim, minhas costas por uns 25 centímetros. Mas não pegou osso, não pegou órgão vital, só pegou tecido mole. Eu reputo que o maior problema do estado do Rio de Janeiro hoje é o fuzil. Porque o fuzil virou um presente para o criminoso. Ele é um brinde para o criminoso, por conta dessa legislação branda e leniente que nós temos aqui no nosso país. Vou te dar o exemplo. Estamos investigando uma determinada comunidade, uma determinada região com atuação de traficantes. Identificamos lá 20 criminosos. Está comprovada a associação, o vínculo associativo deles de maneira estável com aquela determinada facção criminosa. Todas aquelas drogas que foram sendo apreendidas ao longo da investigação, a gente junta aquilo como materialidade. E, ao longo da investigação também, nós fazemos várias imagens, etc. Vemos esses marginais com o emprego de fuzis. E aí o indiciamento final é o quê? O crime do tráfico de drogas, o crime de associação para o tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena pelo emprego do fuzil, da própria lei de drogas, que aumenta 1/6 a 2/3. E, geralmente, eu coloco também no crime do Estatuto do Desarmamento pelo porte do fuzil. São mais 4 a 10. Ocorre que, quando isso chega lá, na justiça, por conta de entendimentos e por conta da legislação, esse crime do porte do fuzil, ele é absorvido por essa causa de aumento de pena da lei de drogas. Ele não responde com a soma das penas. Ele só vai responder por essa causa de aumento de pena. Por isso que eu falo que o fuzil é um presente, é um brinde para o criminoso. Então vale a pena, hoje, o traficante aqui, principalmente falando aqui do estado do Rio de Janeiro, vale a pena para o traficante andar com uma arma de guerra dentro de uma comunidade aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente comprava caminhão de fuzil, o cara deixava lá quantos fuzil a gente queria. O cara chegava com um caminhão com 100, 200, 300 fuzil. Quanto vocês querem aí? Ah, deixa 10 aí, deixa 20 aí. Ah, depois eu pego o dinheiro aí, de boa. Era vendido que nem bala no armazém, fuzil. Até um cara que era fraco passou a ser poderoso, porque tá com um fuzil na mão, um cara com um fuzil na mão, sabe que se ele tiver uma disposição, ele é um guerrilheiro mesmo de verdade, e o problema é sério. O Rio de Janeiro está quebrando, este ano, mais de um recorde. Foram 746 fuzis apreendidos no ano de 2024. Então, é uma quantidade muito grande. Só PM de armamento foram 6.010 armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro. Não existe outro estado que tenha um número tão grande de apreensões de armas. É a polícia que mais apreende fuzil no mundo. O Rio de Janeiro também não tem fábrica de armas aqui. Então, esses fuzis, geralmente, são fuzis fabricados fora do país, são armas ilegais, é muito importante falar isso. São armas, inclusive, automáticas, ou seja, com dispositivo de rajadas. Que, inclusive, os CACs não podem obter. Então, já começa também uma outra narrativa que tem que ser combatida.
A gente comprava caminhão de fuzil, o cara deixava lá quantos fuzil a gente queria. Era vendido que nem bala. Para a facção, o que importa é o território. Vender maconha e cocaína, besteira. Olá, eu sou o Arthur Morrison e talvez você já tenha me visto aqui apresentando o programa do Conversa Paralela. Mas hoje eu não estou aqui para falar de mais um episódio ou convidado especial desse programa. Eu estou aqui como um carioca para falar do Rio de Janeiro. A gente sabe que a cidade maravilhosa tem sido muito lembrada pela sua violência, mais do que pelas belezas naturais. São favelas governadas por facções, são bairros controlados por milícias, palácios de governo manchados pelo crime. E no meio desse fogo cruzado, o que sobra? As pessoas. Cariocas da gema como eu, ou do coração, reféns em suas próprias casas. A real é que o Rio tem se tornado uma cidade modelo de criminalidade para as outras cidades. E esse aí não é um problema só de quem vive lá não, tá? É um problema que tem mais a ver com a sua vida do que você imagina. Tentando trabalhar, aí ó, adrenalina, todo mundo no chão, ó. E essa produção, pessoal, ela é uma investigação inédita, pra gente entender, né, como é que a cidade maravilhosa foi repartida entre os criminosos. Como é que o Rio se tornou um paraíso tão perigoso e o risco disso acontecer com o resto do Brasil. Afinal, se tem um problema que afeta a vida de todos, independentemente da classe social ou da orientação política, é a tal da criminalidade. A Brasil Paralelo é uma mídia independente e que não aceita nenhum centavo do dinheiro público e depende do apoio de pessoas como você, para seguir produzindo novos documentários, filmes e séries. Então não ache que esse vídeo não é para você. Você é fundamental para a nossa missão de resgatar a cultura do Brasil.